Tô aqui com essa mulher maravilhosa, a Dani Janine, minha amiga. Veio hoje aqui para cortar o cabelo. E como eu já tô aproveitando para fazer essas séries de vídeos do YouTube, convidei ela para falar um pouquinho do trabalho. Viva! Então vou cortar o cabelo dela aqui. E aí, o que eu vou primeiro falar? A Dani foi uma das mulheres que me aplicou aqui no Sagrado Feminino, aqui no sul da Bahia, logo que eu cheguei em Caraíva. Eu não sabia muito pouco desse movimento e a Dani foi quem me trouxe muita clareza, muita lucidez. A Dani é uma mulher, mãe, professora de forró e tem um trabalho muito lindo. Então, amiga, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de quando a gente se conheceu, que era esse trabalho com o Sagrado Feminino, né, que você pariu, nananana, e conta um pouco da tua carreira de forró. Conta tudo. Vamos amiga. falar tudo. Vamos colocar a capa, então, ó. Enquanto isso. Bom, então, como a Raquel falou, né, eu sou de São Paulo, moro em Caraíva tem 12 anos. Na minha época, na grande parte do tempo do meu trabalho em São Paulo foi com forró, né? Então eu fui professora de forró de uma casa antiga extinta chamada KVA, e depois eu fui trabalhar no Remeleixo, na produção junto com o Magno, e depois eu mudei para Caraíva, e um dos motivos pelo qual eu escolhi Caraíva foi porque aqui tinha forró. E eu tenho 25 anos de dança no corpo, né? 25 anos de história e de trajetória com forró, 25 anos que o forró entrou na minha vida. E aí, quando eu resolvi mudar de São Paulo, uma das coisas tinha que ser um lugar que tivesse forró, obviamente. E o forró de Caraíva é um forró tradicional, né? Assim como Itaúnas sempre teve esse lugar, Caraíva também ocupa esse lugar, né? Ai, chegou a visita. Adoro. E aí é isso, aí mudei pra Caraíva. Só que nesse tempo fui mãe, tenho somente 4 filhos, tenho um casal de gêmeos fofo e mais o Rudá e o Cairê. E aí, junto com o Rudá, se apresentou muito pra mim também esse trabalho com mulheres, esse trabalho com o feminino. O Rudá tá com quantos anos, 8 amiga? anos. Eu vim pra cá faz 5 anos agora, o Rudá era pequenininho, né? Eu lembro eu no começo da roda com o Rudá no colo, assim, o Rudá de colo. E aí, quando eu cheguei aqui em Caraíva, a Tamicuã tinha chegado aqui através de um coletivo de cura também, que foi uma galera que eu trouxe, que a gente fez um primeiro círculo de sagrado feminino na convenção de circo aqui. Foi o primeiro Círculo de Sagrado Feminino de Caraíva. De Caraíva. Foi na convenção de circo do Gui Pinheiro. E aí a gente trouxe o coletivo Apazigualando, que é de uma galera que já vinha pra Caraíva, da Taíla Godoy, maravilhosa, Bendita Semente, que faz um trabalho incrível, super politizado com alimentação e tal. Enfim. E aí a Thay veio e aí a gente teve a ideia de fazer o coletivo de novo. Foi o primeiro Círculo Sagrado Feminino em Caraíva com o coletivo Apazigualando. Aí a gente teve a ideia de trazer o coletivo para o verão de Caraíva com um espaço de terapias holísticas, né? Porque o coletivo ele era um espaço de cura em festivais, né? Uhum. Festivais de música eletrônica. E aí veio o coletivo e junto com a equipe do coletivo veio a Tamicuã, que na época era Paulinha ainda. Uhum. E aí a Paulinha saiu mochilando e numa das voltas dela, ela estava procurando um lugar para fixar aqui em Caraíva e eu estava com uma pousada que tinha uns quartinhos que ficavam fechados e a gente ativou os quartinhos com a Tamicuã morando lá. Que e legal, aí, não sabia disso. Não. A Tamicuã foi a primeira moradora dos quartinhos lá do Guga. E aí com isso, a gente nesse trabalho de eu, né, tinha ido viajar, tinha sido apresentado ao Sagrado Feminino, a partir de uma viagem que eu fiz para Alto Paraíso, enfim, bem... E aí, nessa sede de saber mais, e como aqui não tinha, a gente abriu a primeira roda de Círculo de Sagrado Feminino em Caraíva. Só que o que eu sinto é que era bem um grupo de estudos, assim, porque como a gente não tinha muito conhecimento, a gente se propunha encontrar a mulherada e sentar em círculo e estudar sobre o que estava sendo dito, entendeu? E aproveitar as pessoas que passavam pela vida também, que podiam trazer também mais informações pra gente sobre terapias, né? A gente recebeu várias mulheres nessa roda, né? Eu
sou essa passagem de mulheres, né? Potencializando para manifestar o que vem para fazer aqui mesmo, né? Depois é uma história que a gente pode contar também. Como foi isso na nossa vida, né, amiga? Sim. E aí a gente abriu esse círculo de sagrado feminino. E a Tamikuan, com o tempo, super se enveredou para esse caminho. E eu acabei me enveredando mais para o caminho da parteria, da pedagogia viva, porque era o que se apresentava na minha vida naquela época através da maternidade, né? Do Rudá e logo depois do Cairê, né? Um tempo depois chegou o Cairê, quando a gente ainda fazia os círculos. E aí a Tamikuan continuou, eu dei uma parada com a chegada do Cairê, dei uma suspendida nos círculos. Nos círculos, a minha presença nos círculos, né? A Tamikuan continuou. E aí agora eu resolvi voltar. E aí quando eu resolvi voltar, eu, dentro de todas essas temáticas que estão vindo cada vez mais forte, né? Que é sobre as pautas, né? Sobre racismo, sobre homofobia, sobre as causas indígenas, né? Que acho que isso tudo ficou muito latente depois do nosso último desgoverno. E aí eu entendi, tá, então são essas mulheres que eu quero trazer para a roda, sabe? Mais do que ser só um círculo de mulheres onde a gente ocupa esse lugar de fala, eu quero falar, a Thay falou isso para mim, amiga, a gente tem que sempre, quando a gente vai se propor a fazer alguma coisa, pensar nessa inclusividade de gênero, classe, e tem mais uma que agora eu não me lembro, mas enfim, né? O que parece meio óbvio, mas que também precisa ser dito. E aí eu comecei a trazer mulheres indígenas, mulheres negras, para não ser esse lugar sempre de branco e elitista e caro. Então eu proponho hoje um círculo, como sempre os nossos círculos foram, na verdade, os da Tamikuan, né? Os círculos sagrados continuam sendo. É um círculo que acontece toda sexta-feira, todo sábado agora, né? Todo sábado na Biblioteca de Caraíva. Onde eu faço essa curadoria, né, da programação e proponho um círculo por mês e trago sempre outras representantes, outras mulheres, que são... A Raquel já fez um círculo comigo. Eu participei, foi maravilhoso. Lindo. A gente fez um círculo sobre Maria Madalena, né, amiga? Exatamente. E esses círculos, eles são muito bons, assim, pra mim foi muito importante ter participado desse movimento, né, que é a vida da Dani, né, que ela dedicou a vida dela para isso aqui quando ela chegou aqui em Caraíva, e para mim foi super importante ter participado desse movimento, porque me despertou para várias coisas que eu não sabia. Ontem, né, a gente gravou o vídeo com a Camila falou sobre o coletor, sobre plantar a lua e tal, e eu aprendi tudo isso com elas aqui, tá, gente? Elas que me ensinaram tudo isso, assim, então eu devo tudo a elas. Maravilhosa. Agora, amiga, eu queria te perguntar uma coisa que você tava me falando, assim, como que você sente que a tua fala, com toda essa tua história do forró, do sagrado feminino, fazendo esses novos movimentos, como que chega isso agora nesse seu trabalho no forró? O que é diferente você tá trazendo pro forró no Brasil? Então, é esse o lugar que eu ia chegar agora, né? Então, através desse círculo de mulheres, eu voltei a fazer esse trabalho com as mulheres. E aí, num alinhamento de vida mesmo, onde eu busco sempre trabalhar com aquilo que eu acredito, né? Tem uma frase que fala sobre isso, né? Trabalhe com aquilo que te dá prazer e nunca mais você irá trabalhar na vida, né? Porque é o job, né? Como a gente sempre fala, né, amiga? Mas é a vida acontecendo o tempo todo, porque o tempo todo é isso. O que eu vivo na minha vida? E sempre vivi, sempre foi o forró, né? Desde o momento que o forró se apresentou pra mim. Então, o que e aí, claro, né? Com os alinhamentos de vida e com os meus filhos também maiores, né? Eu conseguia voltar para essa minha vida, que pra mim não é um social, né? Seria uma vida social, mas que pra mim nunca deixei de ir no forró, mas que agora eu tenho uma liberdade maior com os meus filhos já maiores, né? E com a presença do pai deles, né, nessa história da guarda compartilhada também, então eu consigo dar vazão a todos os meus lados, né, quanto mulher eu não consigo ser só mãe,
eu consigo ser mãe, eu consigo ser mulher, eu consigo ser profissional e é como que é essa grande costura da vida, né? E aí eu voltei a trabalhar com aulas de forró, que era uma coisa que eu já fazia em São Paulo há muito tempo e que é um lado meu que estava adormecido. Tive essa oportunidade através do Agrice, no Forró do Pelé, que é uma das casas mais tradicionais, o que faz muito sentido para mim trabalhar aqui em Caraíva, porque a raiz, a tradição do forró, é o Forró do Pelé, né? Essa família que fez o forró, que carregou e sustentou a bandeira do forró tanto tempo aqui dentro de Caraíva e que depois de tantos anos agora está voltando para as mãos deles, e isso também é muito simbólico, né? Então a minha volta para o forró foi através do Bendito e do Forró do Pelé, né? Que é esse berço de cultura e tradição, que é o que o forró representa na minha vida. E aí chegou um momento que eu falei, tá, e aí? Como que eu faço para fazer essa costura, então? Se hoje eu sou essa pessoa, se hoje eu sou essa mulher, se eu trabalho com terapia, se eu trabalho com mulheres, se eu trabalho com círculo de mulheres, né, com conscientização de assédio e tudo isso que a dança traz muito pro corpo, e que o forró também, por ser, né, antigo, ele também carrega essa carga do machismo, do patriarcado, das músicas que são muito pejorativas, muito de duplo sentido. Então, como que a gente consegue, né? Isso é uma mensagem que me chegou muito forte também através da minha formação como parteira, né? Como que eu consigo alinhar a tradição e as ferramentas que a gente tem dos tempos modernos, né? Porque a tradição da parteria, ela vem de dentro das aldeias, né? As mulheres que ocupavam esse lugar de receber essas crianças, porque nem o homem de branco endeusado, né? O hospital, o médico surgiu muito depois, né? Desde que existe... Muito depois. Porque desde que existe mulher, existe criança nascendo. E desde que existe criança nascendo, existe parteira, né? Então... E aí as parteiras, para elas continuarem sobrevivendo, né? Para essa tradição ela se perpetuar, como que acontece também esses alinhamentos para sair dessa carga também, desse sistema que a gente vem, onde o homem está sempre à frente, né? E... tem a ver também com essa retomada, né? E aí eu peguei e comecei a pensar, né? Então, como que eu trago esses alinhamentos de tipo, não dá mais pra eu dançar uma música que fala, tipo, bata nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer, entendeu? Uma mulher falando isso, minha mulher gostava quanto eu te bati, quanto mais ela apanhava, mais ela dizia, sabe? Não dá mais pra gente, mulher, dançar uma música dessa, legal. Forró, mas assim, já deu, né, galera? Tem coisas, tipo, hoje, principalmente depois desse genocida que a gente teve aí, não dá mais pra gente passar o pano pra certas coisas, entendeu? Não é sobre política, mas é também porque tudo é política. Então, como que a gente traz mais do que no meu discurso de que lado eu estou... Como eu trago isso na minha prática, no dia a dia? Então, aí eu venho com Mulheres na Condução, que é essa proposta de desconstruir esse social a partir da dança, que é um lugar de prazer, mas que no lugar da dança 2 sempre foi dito que a mulher vem, assim, né, desconstruindo o pensamento, tá, galera? É submisso, porque a mulher se submete à condução do homem. Quem disse que eu quero estar sempre nesse lugar? Então eu venho libertar nós, mulheres, dessa couraça de entender qual é a minha dança, o que eu quero comunicar através da minha dança. Porque se eu estou sempre no lugar de conduzida, qual é o meu estilo, né? Se eu estou sempre... Isso para a vida. O que eu quero comunicar para o mundo através da minha dança? Então, se eu estou sempre ali no segundo plano, então eu venho trabalhando com isso. Qual é a sua dança? Como que eu comunico o meu limite porque o forró e a sexualidade, eles estão ali, né? E esse é o estudo que eu estou buscando me aprofundar. Porque primeiro eu estudo em mim, na parte da minha prática, da minha experiência, procurando lugares e pessoas que já estão alinhados com esse propósito, que me ajude a me nutrir, para depois eu trazer isso para fora. Então, o estudo que eu estou trazendo agora é esse trabalho. Foi o que eu estava explicando para a Raquel agora. Não vou dizer que Tantra, porque Tantra é uma filosofia de vida e eu acho que o meu conhecimento ele ainda é muito superficial para falar sobre isso, porque nem é do meu país. Então, como lidar com essa sexualidade que se aflora também a partir da dança 2
e entender isso de um lugar do prazer e não manifestar isso pra fora, porque o que eu tô sentindo ali é uma coisa, é devolver pra mim o que é meu. É, o prazer do corpo sem ser sexual Sem ser especificamente, sexual, né? exatamente. Porque é o que a gente tava falando, o assédio ele vem da onde, muitas vezes, a partir da dança? Vem desse lugar. É, da pessoa que passa do limite no corpo do outro, porque não é só porque você tá dançando que você... É, você tá dançando. ali. Aí você tá ali se acolhendo, você achar que era brasa. Tá prazeroso? Tá, mas isso é sobre o outro ou é sobre você? E como eu manifesto isso pro outro? Às vezes eu tô aqui no meu corpo sentindo, mas não quer dizer que o outro tá partilhando da mesma experiência que eu, fora. Então, como eu conseguir lidar com essa energia, né? Para que se esteja vindo de fora também, ok, mas que se não esteja vindo de fora, se não tem essa troca, né? Se eu tô ali no meu corpo, de não externalizar isso. Então, São Paulo, tô chegando, inclusive, 10/12. Não, amiga, você vai fazer então esse Mulheres na Condução. Mulheres na Condução. São em Paulo, quais eventos? São Paulo, a minha data é 10/12, eu vou fazer em parceria com a Casa Aurora, que é a casa com o nome de mulher, de uma mulher, que não podia ser um lugar diferente para receber isso nesse momento. E Forró do Cantinho, tô chegando também, tô indo amanhã já, Forró do Cantinho começa na sexta-feira. Mulheres na Condução em parceria, vivência em parceria com Forró Sem Assédio. Vai ser maravilhoso, vamos dançar muito. Ai, que lindo, amiga. E é E isso. que evolução, né? Esse trabalho passa por muitos lugares e chega agora no forró com uma proposta muito alinhada com o momento presente e muito necessária, porque quando nós mulheres a gente aprende que a condução é nossa, a gente não fica à mercê de um monte de porcaria que pode acontecer com a gente por aí, né, gente? E nem passa fome no salão. É isso. Gostou do Ó, cabelo, amiga? Vamos ver agora direitinho, fora do vídeo, mas tá lindo, amei, deixa eu ver. Olha, gente... Uma nova mulher. É, aí o único detalhe, né, é ter que sempre estar atrás dessa mulher, né? É, a Dani já foi Porque- cortar o cabelo comigo lá em São Paulo. Agora, sempre que eu venho aqui na Bahia... Ou mas que ficou eu lindo, chego hein, por amiga? lá, eu vou atrás dela, porque essas mãos... Gratidão. Gente, Maravilhosa. fiquem com esse tema aí do forró. E em breve vai ter mais novidades da Dani aqui também. Tchau, tchau.